Donald Trump realmente não tem noção do estrago que ele está causando para a economia americana. Yeah, thanks for having me on. It's tough for these businesses. The ones that are buying from China, I'd say, hit with a mix of paralysis and panic. They don't know much what to do, so a lot of them just paused importing goods from China. We see a huge drop-off, in fact, a 60% decline in ocean freight from China to the U.S. since April 9th, when this went live. Mas não tem outro jeito, realmente. A coisa está feia, de fato. Está muito feia. Inclusive porque agora com essa paralisação aí dos portos nos Estados Unidos, o pessoal está entrando em pânico. Tá aí esse rapaz aqui, ele trabalha com importação, ele está direto lá nos portos, ele distribui, ele cuida da logística. E ninguém melhor do que alguém que cuida da logística, que trabalha com a logística, para saber o real problema do que está acontecendo. O fato é que o deadline está chegando, certo? O prazo máximo está chegando. Os Estados Unidos não conseguem negociar no Congresso um corte nas despesas, e os portos aí estão acusando até 60% de queda no movimento. 60% de queda no movimento. Isso é muita coisa mesmo. É ruim para ambos os lados? Sim, é ruim para ambos os lados, mas me parece que a China não quer de forma alguma retroceder. Ela vem se preparando já há muito tempo para esse problema, muito tempo. E agora a assinatura do acordo que elimina o dólar das transações entre Rússia e China é outro sinal claro de que o americano não vai ter tempo fácil com a China. A verdade é que a China sobrevive sem os Estados Unidos. Tudo bem, o comércio dos Estados Unidos é grande, importa, é bastante. Sim, é bastante. Mas a China sobrevive, a China tem o resto do mundo. Agora me diga, os americanos sobrevivem sem o iPhone, sem o Nike? Não tem como transferir toda uma base de produção de uma hora para outra para os Estados Unidos. Isso leva muito tempo. Essa cadeia de distribuição e produção na China levou 80 anos para ser construída. Agora o Donald Trump quer, de uma forma absolutamente imbecil, né, impor uma taxação e acha que o chinês vai retroceder? Não, não vai retroceder. É mais fácil acontecer do americano importar pelo dobro do preço. É mais fácil do que o chinês. Porque o chinês sabe que os Estados Unidos não podem ficar sem o produto da China. Não pode. Na contrapartida, volto a falar, o chinês ele tem o mundo todo para comerciar. Tem o mundo todo para fazer negócio. Então essa imposição está clara já. Se não tivesse claro, se a China tivesse disposta a baixar a cabeça, eles já disseram, não vamos baixar a cabeça para esse valentão. Valentão entre aspas, né? Se a China tivesse disposta, ela não teria escalado já de cara os impostos. Quando o Trump taxou impostos lá sobre a importação de produtos chineses, né, a China ficaria quieta e tentaria negociar. Mas não. Ela deu revide, retalhou e subiu e assim por diante. 145, 125. Porque é um insulto para eles. É um insulto para quem trabalha duro há mais de 80 anos. Dentro das regras da Organização Mundial do Comércio. E agora ser chamado de ladrão, que foi o que o Donald Trump fez. O mundo está nos roubando todo esse tempo. Ele deu uma indireta pro chinês. Chamou o chinês de ladrão. Agora, com esse tipo de tratamento, você acha que o chinês vai arredar pé? E falou também para todo mundo, não vou tocar na questão da Covid. Ora, quando ele fala, não vou tocar na questão da Covid, ele manda um recado para o mundo de que ele acredita que a Covid foi criada pelo chinês. Então é essa a questão. Como é que vai querer negociar bem se você chama o chinês de ladrão e de assassino? Trocando em miúdos é isso. Quando ele insinua que o chinês criou o vírus da Covid em laboratório e soltou no mundo, está chamando o chinês de assassino. E quando ele disse que roubou,
Está caluniando. Como que você vai sentar numa mesa de negociação? Tanto é que a mesa de negociação entre China e Estados Unidos não vai ter a presença do Donald Trump. Vai ter a presença dos representantes. Porque seria absolutamente impossível ter o Donald Trump com esse jeito truculento dele, né, numa mesa de negociação. Se tem uma coisa que ele não tem é diplomacia. E nem gentileza e nem respeito. Coisas que o chinês admira bastante. E o chinês também não tem esse comportamento de ficar bajulando, né? Que é o que o Donald Trump espera de toda a equipe, de todo mundo, que fique bajulando ele, sabe? Massageando o ego dele. Quem trabalha duro não tem essa postura. Quem trabalha de verdade, sua camisa, dificilmente vai conseguir ser um bajulador. Normalmente o bajulador é um 7-1, é um vagabundo, um preguiçoso. Normalmente é isso. Então a China não quer. Até não quer nem ser confundida com esse tipo de... né? Porque se ela bajula, se ela entra nesse jogo, é mais ou menos como se ela tivesse alguma coisa a esconder. E não tem nada a esconder. A China não tem nada a esconder. O chinês trabalhador. Olha, eu volto a dizer, eu não tenho nada contra o Donald Trump, não tenho nada contra os Estados Unidos, adoro os Estados Unidos, tenho filhos que moram nos Estados Unidos, é um país belíssimo, certo? Mas tem determinados comportamentos que não dá para aceitar. Não, simplesmente não dá para aceitar. E esse comportamento do Donald Trump não dá para aceitar. Então tá aí um rapaz jovem, né? De uma empresa de logística, dando o depoimento dele. Um misto de pânico e paralisia. Pânico e paralisia. Porque o Donald Trump até pode pensar na cabeça dele, o pessoal está sofrendo um pouquinho, mas é importante que isso aconteça e depois a gente vai socorrer esse pessoal injetando capital. Que capital que vai injetar? Não tem mais como injetar capital. Então eles estão entrando agora no verão, né? Estão quase no verão. E o pessoal de turismo está absolutamente apavorado. Porque é a hora que os canadenses iriam para os Estados Unidos. Né? Agora é a prova de fogo. É a prova de fogo. Mexicanos iriam passear nos Estados Unidos. Brasileiros iriam passear nos Estados Unidos. É agora. Então tem mais essa. Em cima de todo esse problema de tarifa, os cofres vão sofrer violentamente. Inclusive os cofres de prefeituras que dependem única e exclusivamente da presença de canadenses. É o risco de se transformar em cidades fantasma. Fantasma. Porque se a prefeitura não tiver dinheiro de arrecadação para manter os serviços mínimos, transporte, educação, seja lá o que for, as pessoas simplesmente vão abandonar. E olha, esse tipo de coisa, independente do Donald Trump voltar a tratar bem o canadense, não vão esquecer nunca. Não vão esquecer nunca. Então nós estamos agora, né, quase chegando no verão, e nós vamos assistir o desespero de comerciantes e logo em seguida o desespero de prefeitos, vereadores e assim por diante. É isso que vai acontecer. É isso que o Donald Trump plantou. Totalmente equivocado, uma imbecilidade atrás da outra. A questão dos cortes, por exemplo, os cortes dos funcionários públicos lá. Tem gente sofrendo pra caramba. Tem gente... Porque é efeito em cascata, entende? É efeito em cascata. Os portos deixam de trabalhar. O Panamá, por exemplo, está sentindo violentamente. Porque os caras dependem ali, eles cobram por container que passa ali no canal do Panamá.
Cobram por container. Então, você imaginou uma queda de arrecadação de 60%? Quebra o Panamá. Quebra o Panamá. Será que é isso que eles querem? Que quebra o Panamá? Pode ser. O fato é que, às vezes, uma atitude mais austera não tem remédio depois. É essa a questão. Tá? Você quebra, por exemplo, um pequeno comerciante americano, se quebra ele agora, porque ele não tem capital para aguentar um mês. Não pense que daqui 60 dias, se você eliminar todas as tarifas, aquele cara vai voltar a ter a lojinha dele. Não vai. Não vai, simplesmente não vai. Por quê? Para entregar a loja dele, para se desfazer, para tirar as coisas dele, para procurar outro emprego, para não sei o quê, para se manter, ele vai exaurir toda a poupança, se tiver, né? Vai exaurir toda a poupança, todo o recurso que seria necessário para abrir uma nova loja. E a decepção? E o medo de abrir de novo e vir mais taxação? O grau de instabilidade que a economia americana está vivendo é uma coisa sem precedentes. Ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe o que faz. E isso inclui republicano e democrata. Não tem diferença aí. Não tem diferença. Está atingindo todo mundo. Todo mundo. Os efeitos ainda não são extremamente visíveis? Não. Porque ainda o pessoal está naquele momento de pânico. De pânico. De paralisia, como disse o rapaz aí. Mas daqui a pouco, essa paralisia, esse pânico vai se transformar em demissão de funcionários. Lembre-se, 40 milhões de pessoas dependem do comércio nos Estados Unidos. Aí o Donald Trump diz que não precisa um monte de brinquedo no Natal, precisa de 2. É verdade. Mas vai dizer isso para o dono da lojinha de brinquedo? Ele pode dizer, não precisa de árvore de Natal. Isso é bobagem. Agora vai dizer isso para o dono da loja de enfeites. É essa a questão. Não é nem questão de defender um nem defender outro, porque a gente está dizendo, já desde o começo, quando o Donald Trump assumiu a presidência, o que a gente está dizendo é que está indo para o caminho errado. A notícia teria que ser clara e objetiva e dizer, tá feia a coisa, quebrou, e vocês se preparem aí porque nós vamos começar a dar as más notícias. Esse é o caminho. Agora o cara ficar vendendo uma ilusão para o povo americano de era de ouro e coisa... Ah, pare. Daqui para frente o Donald Trump precisa se cuidar para não pegarem ele e darem uns tapas na rua. Claro, estou falando isso, ele tem toda a segurança dele. Né? Mas o tipo de discurso, a mentira que ele está plantando no povo americano, essa ilusão de que as coisas vão melhorar, não vai melhorar nada. Não vai melhorar nada. Porque isso aí é um doente que vem... A pessoa vem adoecendo já há bastante tempo. O infarto, ou seja lá o que for, ele não acontece de uma hora para outra, não. A pessoa vem numa construção de colesterol alto, de entupir artérias, assim por diante. Aí teve uma morte súbita. Que morte súbita? Não existe isso de morte súbita. O cara vem construindo aquele momento ao longo de décadas. E essa morte súbita dos Estados Unidos que está chegando a hora, está sendo construída há décadas. Um encontro com o destino. Tem um palestrante, muito tempo atrás, ele diz alguma coisa parecida com isso, não sei. Ele disse assim, em algum momento suas vísceras serão colocadas sobre a mesa e você verá do que você é feito. Esse momento que está chegando nos Estados Unidos. O próprio fundador da Ford disse, se o povo americano soubesse como é construído o sistema financeiro, haveria uma revolução.
Tá chegando esse momento. Tá chegando esse momento. Existe também um outro detalhe. Tem muita gente com medo de falar. Tem muita gente nos Estados Unidos que está com medo de expor o problema, sabe? Está com medo de aparecer na mídia, de dar notícia assim, de tipo, para os clientes dele que a situação está difícil, porque sabe, se aparece na mídia uma entrevista, lá os caras, pô, fulano de tal tá quebrando, tal. Piora a situação. Então, quando o rapaz diz paralisia e pânico, é porque eles estão assim, ó, sem nem poder se manifestar. Com medo, porque muitos fizeram isso no começo, apareceram na mídia, daí o pessoal já começou a gerar aquele mal, pô, fulano tá quebrando, fulano tá em dificuldade, entendeu? Tá jogando contra o Trump. Esse tipo de conversa dificulta bastante. Mas vai ter um momento que não vai ter como esconder. Quando chegar lá o oficial de justiça e colocar a plaquinha de estabelecimento fechado, leilão nas fazendas, não vai ter como esconder. E o mais complicado de tudo é que tem muito pai de família que está escondendo a situação. Vai pegar a esposa, vai pegar filhos, vai pegar funcionários todos. Sabe, o cara não está dormindo, meu. E quem consegue dormir com uma situação dessa? É muito difícil conseguir dormir com uma situação dessa. Aí vão alguns representantes, como esse corajoso rapaz que deu a entrevista, outros que mandam cartas para o governo dos Estados Unidos implorando que isso acabe, que isso termine já, porque eles não vão aguentar 2 semanas mais sequer. Pessoal, eu volto a dizer para vocês, ataque cardíaco é assim, ó, pá, acontece, cara. O cara tá aqui, teoricamente normal, tá tudo certo, de repente, pá, dor no coração, tá? Chama a ambulância, tá? É essa a situação. Porque a maioria dos americanos não está entendendo o que está acontecendo. Não está entendendo. Não entende de macroeconomia, não entende do que está acontecendo. Aquele oba-oba, aquela vida fácil que eles têm, ainda não permite que eles enxerguem. Claro, a quantidade de pessoas morando na rua, isso já dá um indício bom, né? Já dá um indício bem forte. Mas enquanto o cara vê o outro morando na rua e não é ele está andando num carro, numa SUV, né? Um carro último tipo, lá no, né? Ele não leva a sério, diz assim, ele olha aquele pobre coitado lá morando na rua e não dá nem bola. Não dá nem bola. A questão é que agora vai chegar na casa desse, que é indiferente com aquele. Pessoal, faça seu comentário, compartilhe, se inscreva, torne-se membro, faça um X, marque um X, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Até mais.